Convido a todos e todas para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, versos 15 ao 24. Diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma, começam a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Saí pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Eu peço agora um exercício de paciência da sua parte e memorização. Ouça essas 2 frases que eu vou dizer. Primeira frase: o que as pessoas precisam é ter fé em Deus para vencer. Guarde esta frase. Segunda frase: a oração pode nos fazer melhor. 2 frases. Eu vos pergunto, irmãos e irmãs, o que há de errado com essas 2 frases que acabei de citar? Aparentemente nada. Eu digo aparentemente nada em relação à sua forma e conteúdo, parece que está tudo bem. Os 2 assuntos que tratam as 2 frases que citei, a fé e a oração, são bíblicos, ninguém há de discutir isso. A pergunta é: Jesus concordaria com estas 2 frases? Não responda ainda. Por quê? Porque o texto de hoje, que eu acabei de ler, a parábola, é uma reação de Cristo a uma determinada frase, que está no versículo 15, dita por alguém que está ao seu lado, e esta pessoa diz assim: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Eu agora pergunto a você: há algum problema com esta frase? Ela não parece ser uma frase espiritual? Mas por que então Jesus Cristo parece desconfortável com esta frase? A tal ponto que, por causa desta frase, ele começa a contar uma parábola. Hoje, portanto, meus irmãos e irmãs, nós veremos que existem algumas frases e algumas expressões
que podem parecer espirituais, mas que não necessariamente têm a concordância de Cristo. Agora, para entender este assunto, nós precisamos olhar de novo a parábola que Cristo conta. E para fazer isto, nós vamos observar aí as suas 3 cenas que se propõem esta parábola. Então, na primeira cena, nós vemos que um convite foi feito e um convite foi aceito. Diz lá no versículo de número 16: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Então, um convite foi feito e um convite foi aceito. Muitos foram convidados e aceitaram este convite. Um contrato, então, foi celebrado, foi feito, foi pactuado entre 2 partes. O anfitrião, que convida, e o convidado, que aceita. Parecem termos simples, mas não são tão simples assim. Um contrato, um acerto foi feito entre 2 partes muito claras. Alguém entraria com a festa e o outro entraria com a sua presença. Isso é importante para entender esta parábola. Passemos à segunda cena. Esse convite que ora foi feito, esse convite que foi aceito, foi rejeitado no segundo momento. O anfitrião preparou a festa e o banquete, conforme o acordo firmado anteriormente. E no versículo 17, nós fomos inseridos nesta segunda cena. Diz assim: à hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo está preparado. Daí então, nós iremos perceber que existem aí reações dos convidados. E eles rejeitam o convite aceitado em primeiro momento. 3 desculpas são apresentadas. O primeiro, por causa de um campo. O segundo, porque comprou 5 juntas de boi. O terceiro, porque casou. O que nós podemos perceber destes convidados é que eram pessoas de posse. Eles deixaram de ir à festa por questões de propriedade. Por causa da compra de um terreno. Isto não era algo fácil de fazer. Nós estamos falando de Israel, no período do Novo Testamento, e era muito comum que as posses fossem de pai para filho em herança. Comprar um terreno era algo bastante caro. O segundo era um homem de posses também, porque ele tinha 5 juntas de boi. Preste atenção, um boi era como se fosse um tipo de trator na época. É como se você estivesse comprando uma frota de trator. E o outro ia se casar. Perdoe-me as mulheres, mas de certa maneira aqui há sim um aspecto contratual entre o marido e a mulher. Lá no 10º mandamento, nós vemos que em Israel a mulher, o casamento, era tido quase como propriedade. Era proibido cobiçar aquilo que os homens possuíam, inclusive as mulheres e os bois. Lá no 10º mandamento existe esta redação, a consulta. Enfim, eram pessoas estabilizadas. Agora, nós não vamos nos deter aqui, porque a parábola não quer enfatizar isto, ela apenas nos dá estes dados para configurar quem eram as pessoas que estavam rejeitando o convite. Eram pessoas de posse, eram pessoas que nós podemos dizer abençoadas. Mas o que a parábola quer destacar é que, embora cada um tenha um motivo diferente, fica claro que todos eles tiveram a mesma motivação para rejeitar o convite da festa. E é a saber a seguinte: todos fizeram das suas preferências as suas prioridades. Este foi o motivo dos 3. Todos os 3 fizeram das suas preferências as suas prioridades.
e por causa das suas preferências, declinaram de um convite pré-marcado, pré-agendado, pré-combinado. Passemos então à terceira cena, quando o senhor da festa, o dono da festa, o anfitrião, ele é cientificado, é dado ciência de que o seu convite foi rejeitado. Então, o convite rejeitado ira o anfitrião. Então, nós vemos duas reações do anfitrião. Primeira reação, ele traz ao banquete as pessoas marginalizadas, vamos chamá-las assim, que eram pessoas retratadas no Antigo Testamento com pessoas marginalizadas, os cegos, os mancos, os aleijados, né? Eram pessoas, a grosso modo, marginalizadas pela sociedade, pessoas que não eram as primeiras numa lista de convidados, conforme o capítulo 14, nós já vamos voltar nisto. E a segunda ação é que ainda assim, depois de trazer estas pessoas, ainda há lugar, e então a segunda ação é que tragam-se todas as pessoas que o servo encontrasse para encher a sua sala, para encher o seu salão. Precisamos agora entender que a conclusão desta cena se dá que os convidados, isso deve chamar a atenção no verso 24, os primeiros convidados, eles são banidos por causa do seu não aceito, seu não terem aceitado o convite. No verso 24, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Apresentado essas três cenas, agora nós precisamos voltar àquela frase inicial daquele homem. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Qual o problema desta frase? Por que Cristo desencadeia esta parábola ao ouvir esta frase? Nós vamos conseguir entender isso com algumas perguntas. Primeiro, quem é que faz esta afirmação? Quem faz esta afirmação é alguém que está com Cristo em um banquete. No versículo 15, diz assim: ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa. Ou seja, quem diz esta frase, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus, é alguém que se assenta à mesa. Em que mesa nós estamos falando? E aí você precisa voltar uma página, no capítulo 14, no verso 1, para entender o que está acontecendo. No capítulo 14, verso 1, diz assim: aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Então, perceba que a atmosfera que Cristo ouve esta frase é a atmosfera de um banquete. Jesus estava no banquete. E se você depois, mais em casa, voltar seus olhos, perceberá que Jesus disse, em determinado momento, que deveriam se fazer um convite para aquela festa a pessoas que eram coxos, cegos, pessoas marginalizadas. E aí então este convidado com Cristo solta esta frase: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Aparentemente concordando com a frase de Cristo, olhando para uma recompensa, uma certeza de uma recompensa futura. Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus, colocando o reino de Deus como algo futurístico, como algo que havia de vir e que o homem seria abençoado. Qual o problema desta frase? O problema desta frase, meus irmãos, é que ela é uma frase oca, vazia, dita por uma pessoa que apenas queria endossar o que Cristo estava dizendo, mas que de fato não significava nada para esta pessoa. O problema da frase é a pessoa que fala. Ele era um dos convidados dos fariseus, um dos principais líderes dos fariseus. Com certeza ele estava ali concordando com os fariseus. E o que os fariseus fizeram? Eles não reconheceram a vinda do rei, a vinda de Cristo Jesus. Eles não viam o reino de Deus como algo que havia chegado com Cristo. Eles não reconheciam o rei.
não reconheciam como o soberano Senhor do primeiro pacto. Mas quando Jesus Cristo ele vem e ele prega o reino, é como se ele dissesse assim: eu sou o anfitrião, a festa chegou, eu sou a festa, estou aqui, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos. Esta é a primeira frase de Cristo dita no Evangelho de Mateus. Ou seja, aqueles homens demonstraram uma apreciação vazia a Cristo. Estavam dispostos a concordar com Cristo superficialmente sobre o que poderia ser o reino de Deus, mas não se comprometiam com Cristo. Não afirmavam que Cristo era o rei. Esses homens, esses fariseus que estavam dizendo estas frases bonitas, aparentemente superficiais, eram os convidados da parábola. Homens aparentemente abençoados, porque os fariseus tinham conhecimento bíblico. E se você olhar um pouco mais adiante no Evangelho de Mateus, Cristo irá apontar isto como um dos defeitos dos fariseus, dizendo que estes homens, eles nem entram no reino de Deus e nem deixam que os outros entrem, porque Deus concedeu conhecimento bíblico para eles, mas eles não se prestavam a ensinar para o povo. Portanto, meus irmãos e irmãs, na parábola que acabei de ler, o anfitrião nada mais, nada menos é do que o próprio Deus, representado por Cristo, o dono da festa, que chega e chama os convidados. E quem deveria vir primeiro? Eram os fariseus que deveriam vir primeiro, porque eles detinham conhecimento bíblico, sabiam acerca dos pactos, do pacto, da aliança, sabiam acerca dos profetas, mas tudo o que conseguiram fazer era emular uma frase com pretensa espiritualidade, dizendo: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Era uma frase vazia, de pessoas vazias, que não se importavam de fato com Cristo, o Senhor. Portanto, agora, nós podemos entender melhor o que eu disse acerca daquelas duas frases iniciais que eu pedi para você memorizar. Esta parábola é um alerta para nós. É errado para um cristão fazer das suas preferências, das suas escolhas, prioridades em relação ao reino de Deus. Todo discípulo de Cristo, discípula de Cristo, sabe disso. Nós temos inúmeros textos bíblicos que podemos recorrer para mostrar que o Senhor da seara espera de todos aqueles que disseram que trabalhariam na seara. O Senhor havia nos dito que quem buscar o reino de Deus e a sua justiça deve fazê-lo em primeiro lugar e que nos demais tudo seria acrescentado. O Senhor havia nos dito que quem buscar a sua vida, as suas preferências, irá perder a vida, porque estará se associando com o mundo. O Senhor também havia nos dito que não é correto pôr a mão no arado e deixar para o lado. Portanto, nós não podemos nos comparar aos fariseus com frases que parecem espirituais, mas que não são para nós. Por exemplo, como é que nós podemos falar de fé para vencer? Como eu disse no começo, que as pessoas precisam ter fé em Deus para vencer. Como é que nós podemos falar de fé para vencer se nós não lutamos as batalhas de Deus? Como é que nós ousamos dizer que precisamos ter fé se nós não estamos dentro das primeiras fileiras? Que quando o Senhor diz: quem é que virá por mim? Nós nos escondemos. Como nós podemos falar de fé numa situação como essa? Quando o Senhor espera de nós engajamento, nós escondemos por detrás das nossas desculpas. Não há nada de errado com as duas frases iniciais. Pode estar errado conosco que as enunciamos com propaganda enganosa. Dizemos, como aquele fariseu: puxa, bem-aventurado, abençoado é aquele que comer pão no reino de Deus. Que frase bonita! Na boca certa. Nós precisamos olhar para nós mesmos, se nós estamos na estatura das nossas afirmações. Porque é isto que o Senhor cobra
cobrou dos fariseus, dos primeiros pactuantes, e que continua cobrando da sua igreja. Que nós possamos fazer frases como esta. Dizer sobre a oração não há problema nenhum. A oração com certeza nos faz pessoas melhores. Quando oramos, falar de oração sem orar não é correto. É ser uma pessoa oca, vazia. Por isso nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos e irmãs, com as nossas frases. Não há nada de errado com as duas frases iniciais. Agora pode estar errado conosco. Nós precisamos ter boca para dizer sim. A fé irá nos ajudar a vencer as batalhas. Eu estou trabalhando arduamente pelo reino de Deus, tenho enfrentado batalhas, mas Deus tem me dado fé para vencer. Sim, a frase agora faz todo sentido, porque está na boca de um soldado, de uma soldada de Cristo. Agora, se você não luta as batalhas de Deus, o que está fazendo dizendo isto? A oração pode nos transformar em pessoas melhores? É claro que pode, se você ora. Se você não busca Deus em oração, se você não fala com teu pai em secreto na tua casa, se você nem se importa em vir nas reuniões de oração da igreja, que muitas vezes estão vazias, por que fala que a oração é algo importante se não age de acordo com as suas palavras? É isso que Cristo espera de nós. Não apenas frases bonitas, mas engajamentos reais e verdadeiros. Que Deus possa sacudir seu coração e que você possa ser encontrada como daqueles soldados e soldadas, o qual foi inspirado aquele hino Pindão Real, e de fato está disposto a levantar a bandeira de Deus a despeito de se autodefender, a despeito das suas preferências. Que você possa entoar este hino com o devido espírito que este hino cabe. Que Deus nos abençoe.